Então, bom dia a todos. Já estamos gravando. Eu vou colocar aqui o microfone desativando de todo mundo, mas lembrando que vocês podem ativar se quiser fazer alguma pergunta, tá? Primeira coisa, eu vou colocar ali no chat, acabei de colocar, o e-mail do monitor, tá? Que é o Douglas Chagas. Eu sei que acho que você já tem essa informação, mas não custa eu colocar. E eu coloquei uma lista feita por ele lá no Moodle e no aulas.ence, tá? No repositório. Então, vocês podem dar uma olhada. Tendo dúvida também, vocês podem procurar. Tem o horário da monitoria. Não sei se todo mundo recebeu essa informação, mas a monitoria ela vai ser de quarta-feira, das 2 às 4 da tarde, e quinta-feira, das 4 às 6. Tá? Então, é um horário que o monitor vai estar disponível. Inclusive, eles têm uma plataforma para conversar com vocês. Tá? Vinícius Borges, está mudo. Isso acontece com algumas pessoas de vez em quando. Eu estou vendo que algumas pessoas estão me ouvindo, mas pode ter esse problema com algum. Tá mudo também? Eita. O que será que aconteceu? Tem várias pessoas no mudo, então. Ué, o que aconteceu? Teve uma vez que aconteceu com a Melinda isso, né? Ela falou que precisou logar para conseguir ouvir. E algumas pessoas tiveram que entrar e sair, e aí voltou a aparecer o som. Eu vou sugerir para algumas pessoas que tentem entrar e sair da reunião, né? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu escrever aqui. Bom, enquanto a gente vai ajeitando isso, eu vou comentando as outras coisas, tá? Aliás, não tem muito mais que comentar. São só essas listas mesmo. Você disponibilizou ontem? Sim, eu coloquei ela ontem lá no aulas.ence e também no Moodle, tá? Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, mas ela está lá. Se não tiver, alguma coisa aconteceu, mas eu coloquei. Deixa eu perguntar mais aqui, como é que anda? Quem está sem áudio? Para ver se tem mais gente. Tá? Até agora eu só vi resolver dessas duas formas, ou entrar e sair. Ah, tá. Então tá funcionando esse esquema de sair e entrar. Ok. Tá. Então tá bom. Qualquer coisa tá gravando, tá? Então vocês podem ver depois lá no YouTube, no meu canal, tá bom? Então, gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Lembrando que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, tá? Não se acanhem. Então, aqui estão os horários da monitoria que eu tinha comentado com vocês. Isso aqui, cheguei. Bom, a gente vai fazer hoje alguns desses exemplos aqui. Eu vou aproveitar para tirar a dúvida de vocês, de alguns, e depois a gente vai mudar o assunto, tá? Vamos entrar finalmente em variáveis aleatórias. Tá, obrigado aí quem está atualizando os colegas. Mas é aquilo, fiquem tranquilos que tá gravando, tá? Bom, algumas igualdades aqui relacionadas à combinação vão ser úteis para a gente quando a gente for estudar as variáveis aleatórias mais para frente.
tá? Para estudar alguns modelos probabilísticos discretos. Então, uma delas é essa daqui do exemplo 7, a outra é essa aqui do exemplo 8, e a outra é o binômio de Newton. Então, essas eu tenho que fazer com vocês aqui, para vocês conseguirem já ir guardando na cabeça esses resultados, tá? Então, vamos fazer essa daqui primeiro. Deixa eu só colocar aqui num papel para eu não precisar ficar consultando toda hora, mas está aqui, tá. Então, deixa eu ir lá para o quadro. Vocês me ouvem bem? Ah, uma outra informação, o quadro, tá? Eu salvei o da aula passada, ele ficou meio esquisito, assim, porque eu fiquei aumentando o tamanho da fonte, então ele começou pequenininho, depois ele vai crescendo, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, mas hoje eu vou fazer um teste aqui tentando controlar o tamanho da letra, e acho que vai ficar um pouquinho melhor, tá? Então, só para eu saber, tá todo mundo me vendo o quadro? Todo mundo está enxergando? Tá. Então, vamos lá. O exemplo é o exemplo, deixa eu ver, exemplo 7. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever ele aqui. É a combinação de nkk mais a combinação de nk-1, k-1. Então, vai ser nkk mais a combinação de nk-1. Deixa eu só ajeitar esse meu k-1 aqui, que está horroroso. Quanto vale isso? Ok? Alguém tentou fazer esse daqui e conseguiu? Sim? Tá. Esse é bem tranquilo, mas como eu acho que talvez algumas pessoas não tenham tentado, eu vou fazer a conta aqui, tá? Então, a primeira coisa, eu vou abrir ele. Não sei o que foi esse monte de zero aí, mas tudo bem. Tá bom. Caiu no teclado aí? Tá com sono? Vamos lá. Bom, vai ficar aqui, né? N fatorial, K fatorial, N menos K fatorial, mais N fatorial, K fatorial, desculpe, K menos 1, né? K menos 1 fatorial. E aqui, N menos K. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Continuar aqui. N menos K mais 1 fatorial. Certo? O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que colocar em evidência esse denominador aqui. Essas duas expressões, né? Colocá-las juntas num só. Então, isso daqui vai ser igual a... Vamos colocar todo mundo junto aqui. Eu vou colocar K fatorial e N menos K mais 1 fatorial. Né? Então, vou fazer aqui K fatorial, N menos K mais 1 fatorial, dividido por esse denominador aqui. O K fatorial corta. E N menos K mais 1 fatorial, dividido por N menos K fatorial, vai dar exatamente N menos K mais 1. Então, esse primeiro pedacinho aqui vai ficar o N fatorial que está em cima, que multiplica N menos K mais 1. E o segundo pedaço, quando eu dividir esse denominador aqui por esse denominador aqui, N menos K mais 1 fatorial por N menos K mais 1 fatorial vai sumir. E K fatorial dividido por K menos 1 fatorial dá exatamente K. Então, isso daqui vai ser NK. Então, o que eu preciso enxergar aqui? Eu tenho N menos K positivo com N fatorial aqui. Eu tenho N fatorial vezes N, e aqui eu tenho N fatorial vezes K. Só um detalhezinho aqui. Isso
eu preciso colocar n fatorial aqui em evidência, né? É o jeito... Peraí, deixa eu colocar aqui para o cantinho aqui. Vamos colocar para cá. Isso daqui vai ficar... O denominador vai manter. Então, eu vou ficar com n fatorial. Só um pouquinho, gente. Tem um n fatorial faltando aqui, né? Tá esquisito esse negócio. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver o que eu errei aqui. N menos k fatorial. K menos 1 fatorial. N menos k mais 1 fatorial, né? Coloquei em evidência aqui. O primeiro termo está certo. Deixa eu olhar aqui o que eu tenho. Da n menos k mais 1 está certo. E o segundo... Esse não está errado. É o segundo que está errado, né? Ah, é esse n aqui, né? Eu tenho n fatorial em cima. Tá, foi isso. Só isso. Estava faltando um fatorial aqui. Esse carinha aqui, né? Aqui é um n fatorial. Ah, é verdade. Bem que eu estava achando esquisito. Estava muito limpo aquilo ali, né? Bom, então vamos lá. Agora sim. Eu tenho n fatorial k aqui positivo. E aqui eu tenho o k negativo com n fatorial. N fatorial vezes k negativo. Então, sim, esse carinha aqui, né, vai cortar com esse carinha aqui. Agora sim. Então, isso aqui vai ficar n fatorial vezes n mais 1. Então, vamos colocar aqui. N fatorial vezes n mais 1 dividido por aí, o que eu tinha ali antes, que era k fatorial, n menos k mais 1 fatorial. Então, vai ser k fatorial, n menos k mais 1 fatorial. Só que o que acontece... Quanto que vale n fatorial vezes n mais 1? N fatorial vezes n mais 1 é exatamente n mais 1 fatorial. E aqui é exatamente a mesma coisa. Eu posso inverter a ordem, né? E enxergar esse n menos k mais 1 como n mais 1 menos k. Então, isso daqui é a mesma coisa que k fatorial n mais 1 menos k fatorial. E o que é isso? Isso daqui é exatamente a combinação de n mais 1, k a k. Deixa eu olhar lá o que a gente tinha. Era exatamente aqui que eu queria chegar. N mais 1, k a k. Tá? Então, essa daqui é um resultado de análise combinatória conhecido, tá? Eu vou depois mandar esse quadro aqui para vocês. O que eu não posso fazer é começar a escrever agora sem mudar o tamanho, né? O que eu preciso fazer aqui é arrumar o tamanho, então não vou errar mais, tá? Então, esse daqui foi o exemplo 7, né? Isso. Então, só para a gente organizar aqui, eu vou colocar 7 aqui na frente. Só um pouquinho. E agora a gente vai fazer outro exemplo, que é esse daqui. Esse aqui vocês conseguiram fazer? Sim? Alguém teve dificuldade nesse aqui? Ou não conseguiu fazer? Alguém tentou e não conseguiu fazer? Ninguém? Pode falar. Fiquem à vontade. Não? Dificuldade mais no primeiro do que nesse. Tá. Eu acho esse aqui mais difícil que o anterior, que tem que ter uma sacada ali no meio.
O anterior é meio que só fazer a conta mesmo, né? Se você não errar o fatorial como eu errei ali, você não vai ter problema. Esse daqui você já tem que ter tem que perceber um detalhezinho, tá? Então tá, eu já vi que teve gente que não conseguiu fazer. De qualquer forma, eu preciso fazer porque ele é um resultado importante. Deixa só eu ter certeza que eu estou no lugar certo aqui. Tá. Então, vamos colocar aqui. Esse é o exemplo 8, né? Isso, é o exemplo 8. Então, vamos lá. Eu quero mostrar combinação de N, K, AK, vezes a combinação de N menos K, M menos K. Quem já fez essa disciplina antes, vai ver que isso aqui tem uma associação com distribuição hipergeométrica, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Mas, por enquanto, não precisa saber o que é hipergeométrica para conseguir resolver esse exercício aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir esse negócio, tá? Então, vamos abrir. Vou colocar embaixo aqui para ter um pouquinho mais de espaço. Então, vamos lá. A primeira combinação que eu vou ter vai ser n fatorial dividido por k fatorial n menos k fatorial. E a segunda que eu tenho aqui é n menos k fatorial m menos k fatorial. E isso tudo ainda fazendo n menos k menos m menos k. Então, isso daqui vai ficar n menos m fatorial. Certo? Então, até aqui, eu vou fazendo embaixo para poder aproveitar melhor aqui a minha tela. Tá? E aqui até aqui está certo, né? N fatorial, K, N menos K, N menos K fatorial, M menos K fatorial, N menos M fatorial. Tá, até aqui está ok. Então é o seguinte, vocês estão vendo que o denominador aqui nada é igual, mas vamos juntar todo mundo aqui e vamos juntar esse numerador aqui também e ver se a gente consegue enxergar alguma coisa que corta, né? Eu tenho alguma coisa em cima e embaixo aqui? Tenho, né? Eu tenho esse n menos k aqui em cima e tem esse n menos k aqui embaixo fatorial. Então, eu vou simplificar esses dois caras aqui. Esse com esse aqui, certo? Então, eu vou ficar com n fatorial sobre k fatorial m menos k fatorial e n menos m fatorial. Vamos dar uma olhada, né, nisso aqui. Vocês estão vendo que eu tenho só n fatorial em cima, tenho k fatorial embaixo, mas tem um m aqui que está me incomodando porque ele não aparece, não tem m fatorial aqui dentro. Eu gostaria que tivesse um m fatorial aqui dentro, que eu acho que ele ia me ajudar bastante. Como é que eu faço para colocar um m fatorial aqui dentro? Se eu quisesse colocar um m fatorial aqui, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que... Aliás, e por que eu quero fazer isso, né? Uma outra coisa. Dê uma olhada aqui, ó. Lá no final, olha onde é que eu quero chegar, né? Eu quero chegar num n, combinação de n, m a m, e depois combinação de m, k a k. Nessa combinação aqui, eu vou precisar de um m fatorial, concordam? Nessa combinação aqui, eu também vou precisar de um m fatorial. Então, se você perceber aqui,
que você pode multiplicar em cima e embaixo por m fatorial, o que você vai ficar aqui, né? Vamos descer um pouquinho e vamos tentar juntar esses caras aqui. Eu posso fazer um produto aqui de n fatorial, certo? Vou pegar aquele m fatorial que está aqui e vou juntar com ele aqui e vou colocar esse n menos m fatorial aqui. Então, eu vou ficar com n menos m fatorial vezes a parcela que faltou. Qual foi a parcela que sobrou? Sobrou um m fatorial em cima, sobrou embaixo um k fatorial e sobrou embaixo um m menos k fatorial. Certo? O macete aqui vai ter multiplicado m fatorial em cima e m fatorial embaixo. Então, o que a gente chegou aqui, né? O que é esse primeiro termo aqui? O que ele representa? Combinação de n, m a m. E o segundo termo é exatamente a combinação de m, k a k, que era o que a gente estava querendo chegar, né? Então, a gente chegou em n, m a m, m, k a k. n, m a m, m, k a k. Exatamente a resposta. Eu falei que esse aqui é o mais chato que o outro, porque se você não percebe aqui, né, que você tem que incluir esses m's aqui, você vai acabar apanhando um pouquinho, tá? Então, ajuda você saber também aonde você quer chegar às vezes, né? Isso é um bom auxílio. Então, como eu já sabia que eu queria uma combinação m a m, eu tinha que em algum lugar incluir esse m fatorial aqui, e foi o que eu fiz. Todo mundo entendeu isso que foi feito aqui? Ficaram com alguma dúvida? Vamos lá. Alguém perguntou, né? Eu posso abrir os dois lados da igualdade? Pode, tá? Assim, não é muito elegante fazer dessa forma, né? Mas você pode abrir o lado esquerdo até onde você consegue ir, depois você abre o lado direito até onde você consegue ir e ver se você consegue se encontrar no meio do caminho. A gente acaba fazendo isso, né? Só que geralmente quando você faz isso, depois que você descobriu, você faz de um caminho só, vai da esquerda para a direita. Você não precisa trabalhar os dois lados e dizer, ó, me encontrei no meio, entende? Se você se encontrou no meio, você já vai saber o caminho que chega ao lado direito. Então, a minha sugestão é, você pode até, quando estiver perdida, não sabe onde quer chegar, faz isso. Abre o lado esquerdo, depois abre o lado direito. Mas se você encontrou a conexão dos dois, faz do início ao fim, do lado esquerdo até o lado direito, como uma demonstração única. Tá? Não está errado, mas não é elegante fazer isso. Tá? É meio deselegante, como diriam alguns aí. Tá? Ok? Mas não está errado, não. Ok, Ana Marta? Ok? Tá bom. Então tá. Essa daqui eu geralmente faço no quadro, mas como a gente está nessa situação aí remota, né? Se eu for fazer isso aqui no quadro, na velocidade que eu ando escrevendo no quadro, eu vou gastar a aula inteira. Então, eu vou fazer uma demonstração por indução do binômio de Newton, porque é algo que vai ser muito, muito, muito importante para a gente quando a gente for estudar a distribuição binomial. Tá? Então, assim, isso aqui é uma coisa que até é ensinado, se você pegar um livro do ensino médio de matemática, está lá, mas não quer dizer que você aprende, né? Eu não lembro se eu aprendi isso aqui no ensino médio, mas eu lembro que eu aprendi isso depois em probabilidade 1, né? O que diz o binômio de Newton, tá? É uma expressão para você encontrar esses binômios desse jeito aqui, ó.
Imagina que você tem x mais y elevado a n, tá? E esse n aqui seja um inteiro. Tá? Então, isso aqui, na verdade, vale para aquele famoso x mais y ao quadrado, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? Aquilo nada mais é do que o binômio de Newton para n aqui igual a 2, tá? Mas como é que você faz isso para um n genérico? Tá? Na escola a gente decorava muito isso para n igual a 2, n igual a 3, acho que n igual a 4 não. Tá? Mas se você fez um ensino médio mais um ensino um pouquinho melhor, né, uma escola um pouco melhor, você deve ter visto isso daqui. O que importa é, existe essa expressão que ela utiliza um somatório em que depende de combinações, certo? E essa combinação está aqui, N, K, K, e eu estou fazendo um somatório variando esse K. E quem é esse K aqui? São os expoentes desse termo aqui, e eu ainda tenho uma multiplicação aqui pelas combinações possíveis que eu tenho. Essa expressão, a gente demonstra ela, e é o que eu vou tentar mostrar agora para vocês aqui por indução. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para mostrar por indução, eu preciso mostrar que essa igualdade aqui é válida para quando n é igual a 2, certo? E depois eu vou assumir que ela é válida para quando eu tenho n, tá? Então, ela vale para todo n, e eu vou tentar provar que ela vale para n mais 1, dado que vale para n. Tá? É mais ou menos isso o que eu vou fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, só para vocês visualizarem, eu vou mostrar que vale para n igual a 1. Tá? Então, se você colocar n igual a 1, você vai ter x mais y, simplesmente. Vamos ver como é que ficaria essa fórmula aqui com n igual a 1. Eu teria um somatório de 0 até 1, combinação, né? Aqui seria a combinação de 1k a k. Aqui eu teria x elevado a k e y elevado a 1 menos k. Mas o que vai dar isso daqui, né? Isso aqui vai ser um somatório que tem apenas dois termos, certo? Quem é o primeiro termo desse somatório? Quando o k recebe o valor zero. Quando o k recebe o valor zero, eu vou ter combinação de 1, 0 a 0. Quanto que é a combinação de 1, 0 a 0? Se você não sabe de cabeça, né? Qualquer combinação 0 a 0 sempre vai ser 1. Tá? Você pode depois, faz ali rapidinho no papel que você vai ver. Combinação de 1, 0 a 0 é 1. Como o k é 0, isso aqui vai ficar x elevado a 0, e aqui vai ficar y elevado a 1 menos 0. X elevado a 0 vale exatamente 1, certo? E y elevado a 1 é y. Então, o primeiro termo desse somatório é y. Quem é o segundo termo desse somatório? É quando o k é igual a 1. Quando o k é igual a 1, combinação de 1, 1 a 1 é 1 também, certo? Eu vou ficar aqui com x elevado a 1 e aqui vai ficar y elevado a 0. Então, isso vai dar simplesmente x. Ou seja, x mais y é igual a y mais x. Valeu para 1. Tá? Mostrando para 2, né? Para 2, né, o famoso x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy, né, que eu vou mostrar aqui. Eu vou ter agora, por aquela fórmula, um somatório indo de 0 até 2, certo? E combinação de 2k a k. Quando eu faço esse somatório aqui, ele vai ter três termos. Tá? Quem é o primeiro termo desse somatório? Vai ser quando k é igual a 0. Quando k é igual a 0, eu tenho combinação de 2, 0 a 0. Isso vale 1. Então, está aqui o coeficiente 1 na frente. Depois, x elevado a 0 vale 1. Então, esse termo aqui desaparece. E aqui, y elevado a 2 menos 0. Vai ficar y ao quadrado. Então, o primeiro termo está aqui. Quem é o segundo termo desse somatório? Combinação de 2, 1 a 1. Quanto que é a combinação de 2, 1 a 1? Qualquer combinação 1 a 1, certo? Se você fizer a combinação de k 1 a 1, vai dar k. Se você fizer a combinação de 30, 1 a 1, vai dar 30. É como se você dissesse, né?
eu tenho 30 elementos na população e quero fazer grupinhos de tamanho 1. De quantas maneiras eu posso fazer isso? 30 maneiras. Tá? Então, combinação de 2, 1 a 1 é 2, então está aqui o 2. E depois, né, o k vale 1. Então, x elevado a k é x elevado a 1. Está aqui o x. Depois, y elevado a 2 menos 1 é y elevado a 1. Está aqui o y. E, por fim, k igual a 2. Quando k é igual a 2, é o terceiro termo desse somatório, eu vou ter combinação de 2, 2 a 2. Toda combinação de n a n sempre vai dar 1. Tá? Então, combinação de 2, 2 a 2, está aqui o 1. Depois, x elevado a 2, está aqui. E depois, y elevado a 2 menos 2, que é 0. Então, y elevado a 0 é 1. Então, valeu aqui também. Até aqui tudo bem? Até aqui é meio fácil, né? Porque a gente está fazendo simplesmente mostrar que essa fórmula vale para n igual a 1 e n igual a 2. Agora é que são elas. Né? Vamos mostrar que isso aqui vale para n mais 1, dado que vale para n. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou enxergar, eu tenho que mostrar que essa expressão aqui, né, x mais y elevado a n mais 1, bate com essa expressão aqui, substituindo n por n mais 1. É isso que eu tenho que provar. E o que eu tenho para me auxiliar? Eu sei que vale para 2 e sei que vale para n. São as ferramentas que eu tenho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é enxergar x mais y elevado a n mais 1 como produto de x mais y elevado a n vezes x mais y. Certo? É a primeira coisa que eu vou fazer. Qual é a segunda coisa que eu vou fazer aqui? Né? Nesse passo aqui, o que eu vou usar? Quanto vale x mais y elevado a n? A gente está dizendo, por hipótese de indução aqui, né, que vale para n. O que significa isso? Quer dizer que x mais y elevado a n, eu posso substituir por essa expressão aqui, porque eu estou assumindo que vale. Certo? Então, o que acontece? No lugar dessa expressão aqui, eu vou assumir a hipótese que eu estou colocando aqui, que vale para n. Ok? E continua multiplicado por x mais y. Tá legal? Até aqui? O que eu faço agora? Eu vou fazer o produto, né? Vai ficar x vezes esse negócio todo, mais y vezes esse negócio todo. O que acontece, então? O primeiro termo, quando eu fizer x vezes isso aqui tudo, vai ficar, esse x aqui vai se juntar com esse x aqui. Então, vai se juntar num só e vai ficar x elevado a k mais 1. O restante repete. O segundo termo, né, é quando o y multiplica isso aqui tudo. Quando o y multiplica isso aqui tudo, esse y aqui se junta com esse y aqui. Então, o que vai ficar? Y elevado a n mais 1 menos k. Eu só somei 1 aqui, tá? Poderia ter colocado no final, mas eu coloquei no começo, tá? Mas tá aqui o 1. Botei no meio, quer dizer. Tá bom? E eu vou chamar esse cara inteiro aqui de 1, esse cara inteiro aqui de 2, só para eu fazer a conta separada. Eu vou mostrar o que eu posso fazer com esse, vou mostrar o que eu posso fazer com esse. Até aqui tudo bem? Estamos vivos ou estão cansados? Como é que estamos, ok? Bom, então tá. Obrigado pelo feedback. Vamos fazer o primeiro, tá? O que eu vou fazer nesse primeiro aqui? Eu vou fazer uma mudança de índice, tá? Eu vou trocar esse meu k aqui, certo? Eu vou trocar ele por i menos 1. É a mesma coisa que eu chamar, né, i de k mais 1, é a mesma coisa que eu fazer k igual a i menos 1. Tá? É arbitrário, é só para eu mudar o índice do meu somatório. Então, como que vai ficar? Né? Isso daqui é o que estava lá. Deixa eu ver se eu coloquei certinho. É o que estava lá. Onde tiver k, vai entrar, eu quero que seja um somatório em i agora, certo? Só que o que acontece? Para o meu somatório ficar em i, vamos pensar. O meu k começava no zero. Quando o k é zero, quanto vale o i? Aqui, né? Quando o k vale zero, o i está valendo 0 mais 1. Então, o meu somatório em i, ao invés de começar no zero, vai começar no 1. Certo? Outra coisa.
O meu somatório, o último termo dele era quando k era igual a n. Então, isso significa que o último termo do meu somatório é quando o i vale, se eu colocar n no lugar do k aqui, eu vou ficar com i igual a n mais 1. Então, aqui vai ficar n mais 1. Então, eu vou ficar com um somatório que vai de 1 até n mais 1 em i. Ele vai ser equivalente a esse meu de k de 0 até n, certo? Mas não é só isso, eu tenho que mudar as variáveis aqui dentro agora, né? Antes eu tinha a combinação de n, k, k. Quem é meu k? K é a mesma coisa que i menos 1. Então, onde tiver k aqui dentro, vai entrar i menos 1. A mesma coisa no expoente. X elevado a k mais 1. Vai ficar x elevado a i menos 1 mais 1. Só que i menos 1 mais 1 dá i. Certo? E o segundo termo era n menos k. Então, vai ficar n menos i menos 1. Certo? Só que n menos i menos 1, esse menos com menos dá mais, vai ficar n mais 1 menos i. Todo mundo conseguiu chegar até aqui, entendeu o que foi feito nesse... É só uma mudança de variável. Vocês vão entender por que eu fiz isso. Tá? Ok até aqui? Bom, peraí, alguém fez uma pergunta ali que eu não consegui ver. Deixa eu olhar de novo. Espera só um pouquinho. Vamos ver lá o bate-papo. Por que a combinação continua sendo de n? Eu não mexi no n, certo? Eu só mexi no índice k. O índice k eu quero que vire o índice i. Então eu só vou mudar onde tiver k tem que mudar para i, certo? Esse somatório aqui era a função de k. Era um somatório que era para k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, até k igual a n. Então eu tenho que fazer a variação em i agora. Então vai ficar, quando k é 0, é o i1. Quando k é 1, é o i2. Quando k era 3, era o i4. Sei lá, quando eu tinha k igual a n, agora é a mesma coisa que o meu i igual a n mais 1. Então eu fiz essa mudança aqui, porque isso aqui são valores de k, certo? Mas esse n da combinação aqui, ele está fixo. Ele não depende desse índice k aqui, ele está fixo. Só vai mudar o k. Entendeu? Então tá. Bom, o que eu vou fazer com o segundo? O segundo não precisava fazer nada, mas para ajudar vocês a enxergarem, eu vou trocar de i para k. Como eu só estou mudando a letra, não muda nada. Simplesmente onde tiver k, recebe o i. Não muda nada no item 2, certo? Esse segundo termo aqui, eu não estou fazendo essa mudança aqui. O segundo termo, a minha mudança de variável é simplesmente chamar o k de i. Ok? Alguém levantou a mão, né? Então, pode falar. Se você tiver microfone, pode falar. Ou foi engano? Eu não sei o nome da pessoa porque apareceu com... Não tem o nome identificado, mas essa pessoa que levantou a mão, se quiser falar, pode falar. Não? Qualquer coisa, escreve então ali no espaço, tá? Bom, o que eu vou ter agora, né? Lembrando, a gente estava com 1 mais 2, né? Então, é o primeiro termo mais o segundo. Então, o que eu tenho que fazer vai ser a soma desse daqui com esse de baixo. Então, eles estão aqui, ó. É o primeiro com o segundo, exatamente os dois, tá? Vejam o que acontece. Vocês estão vendo que esse primeiro termo aqui, eu tenho um somatório com i começando em 1 e acabando em n mais 1. Esse daqui está começando em 0 e acabando em n. Então, o que eu vou fazer? Percebam que esse termo aqui, esse somatório, ele começa no 0. E não tem 0 nesse daqui. Esse daqui termina no n mais 1. E esse daqui não tem n mais 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar esses termos aí que não estão em comum nos dois somatórios. O primeiro somatório, tá?
o que está faltando nesse somatório aqui? O que está sobrando, né, nesse somatório? Eu posso pegar o termo que eu tenho n mais 1, certo? E fazer ele separado, tá? Então, o que acontece quando eu tenho combinação aqui de... desculpa, quando eu tenho... Deixa eu só ver aqui qual é o que eu fiz aqui. Eu estou fazendo o de 1 até n está aqui, o de n igual a i está aqui, esse daqui é o zero, esse aqui é o n mais 1. Tá, tudo bem. Então vai ficar, eu vou pegar o último termo daqui. O último termo daqui é quando o i é igual a n mais 1. Todo mundo está enxergando? O último termo desse somatório é quando o i vale n mais 1, certo? Então eu vou substituir aqui dentro. Então vai ficar combinação de n mais 1 menos 1, que dá n. Então está aqui a combinação de n a n. Depois, x elevado a, quem é o último termo? N mais 1. Então ficou x elevado a n mais 1. E aqui, y elevado a n mais 1 menos n mais 1, que é esse i aqui. Então vai ficar n mais 1 menos n mais 1 dá zero. Então vai ficar y elevado a zero. Enxergaram? E o restante do somatório eu vou manter. Então vejam que esse somatório aqui de cima é igual a esse somatório aqui, mais esse termo. Porque esse termo aqui nada mais é do que o último elemento desse somatório aqui. Todo mundo enxergou isso? Eu apenas abri ele em dois pedaços. Tá? Agora vamos olhar. Esse daqui. Esse está indo de 0 a n. Eu vou tentar separar o primeiro termo, que é quando i igual a zero, dos demais. Então, quem é o primeiro termo desse somatório? É quando i vale zero. Combinação de n 0 a 0, depois x elevado a zero, y elevado a n mais 1 menos zero, que dá n mais 1. Então, esse aqui é o primeiro termo desse somatório aqui de cima. E falta o restante dos termos, né? Quais são os outros termos? É o somatório errado aqui, né? Esse somatório aqui está errado. Eu vou arrumar lá depois, tá? Esse somatório aqui é de 1, certo? Desculpem aqui, eu vou arrumar lá no repositório. Esse somatório aqui vai de 1. Vou deixar aqui o cursor em cima para vocês fingirem que estão enxergando 1 aqui, tá? Então, ele vai de 1 até n. Ok? Todo mundo enxergou agora? Tirando esse meu erro aqui. Desculpem pelo erro, tá? Era muita coisa digitando, às vezes passa um detalhe ou outro, mas eu vou arrumar. Então, o que eu vou fazer agora? Vejam que eu tenho um somatório aqui indo de 1 até n e um somatório indo de 1 até n, certo? Além disso, olhem os termos que estão aqui dentro. Exatamente x elevado a i, x elevado a i. Y elevado a n mais 1 menos i, y elevado a n mais 1 menos i. Então, eu posso colocar em evidência isso daqui, certo? Eu vou colocar esses dois caras em evidência. Então, como é que vai ficar a minha expressão? O primeiro termo, eu vou repetir aqui, lembrando que combinação de n a n vale 1, certo? Então, virou 1 aqui na frente. Tá legal? O último termo, esse daqui, né? Esse cara aqui também mantém. Então, vai ser combinação de n 0 a 0, que vale 1. O restante está igual. E esses dois caras aqui, esse e esse cara aqui, eu vou juntar num só. Como eu coloquei em evidência, vai ficar combinação de n e menos 1 mais combinação de n e i. Estão vendo isso daqui? Esse termo aqui? Agora vamos lá. Para que a gente fez aqueles exemplos anteriores? Né? Justamente para enxergar uma coisa aqui. Quanto vale combinação de n e menos 1 a i menos 1 mais combinação de n e i? Vamos voltar aqui no exemplo 7. Olhem isso daqui. É exatamente a situação que eu tenho lá. Tá? Combinação de n, k, k e combinação de n, k menos 1, k menos 1. Quanto vai dar isso daqui? Notem que esse cara aqui é exatamente 1 menos esse daqui, né?
isso daqui vai ficar n mais 1 kk. Então, o que eu vou ter aqui? Aqui eu tenho um n kk, como se fosse, né? E aqui o meu n, k menos 1, k menos 1. Então, isso aqui vai ficar n mais 1 e aí, certo? Vem daquela expressão que está ali no exemplo 7, tá? E o restante, o que eu vou fazer? Apareceu um n mais 1 aqui, né? Vejam que eu precisava que aqui na frente fosse 1. Eu preciso que aqui na frente seja 1. Combinação de n a n é a mesma coisa que combinação de 3, 3 a 3, 4, 4 a 4, 5, 5 a 5. Eu posso fazer n mais 1, n mais 1. Quando eu faço essa combinação aqui, ó, ela vale exatamente 1. Quando eu faço essa combinação aqui, ó, n mais 1, 0 a 0, ela vale exatamente 1. Certo? Então, o que eu acabei de ver aqui? Se eu olhar esse somatório da maneira como está escrito aqui, ó, vocês vão ver que esse cara seria o primeiro termo desse somatório aqui se ele começasse em 0. E esse cara aqui seria exatamente o último termo desse somatório aqui se ele acabasse no n mais 1. Então, eu posso juntar todos esses três caras aqui num único somatório, certo? Começando em 0 e acabando em n mais 1. Vocês podem ver, quando i é igual a 0, vai dar exatamente esse termo aqui. Ó. Vai ficar combinação de n mais 1, 0 a 0, que está aqui, x elevado a 0, que está aqui, e y elevado a n mais 1 menos 0, que está aqui. E esse cara aqui é exatamente essa expressão quando o i é igual a n mais 1. Certo? E o que é isso daqui tudo que a gente acabou de chegar? É exatamente o binômio de Newton para n mais 1. Né? Quando eu tenho n mais 1, vai ficar n mais 1 aqui em cima, n mais 1 aqui, né? E aqui vai ficar n mais 1 também. Olha o que eu cheguei lá. O n mais 1 aqui em cima, o n mais 1 aqui e o n mais 1 aqui. Então, eu acabei de mostrar que vale para n mais 1, porque eu saí desse termo aqui, ó, x mais y igual a n mais 1, e cheguei na expressão do binômio de Newton para n mais 1, eu só usei duas coisas aqui, né? Eu usei, na verdade, eu só usei o fato de que valia para n. Ok? Entenderam? Essa demonstração é pesadinha, né? Chata, mas não tinha como eu fazer ela aqui no quadro virtual, tá? Então, eu vou consertar esse i aqui, que eu acho que atrapalhou bastante quem tentou acompanhar antes da aula, né? Desculpem, mas essa é a demonstração. Então, é um resultado muito útil que vocês vão usar ele assim direto, tá? Na disciplina. Bom, feito isso, nós fizemos as três contas principais associadas a combinações. Agora faltaram alguns exemplos aqui antes da gente falar de variável aleatória. Então, eu quero fazer alguns. Eu não preciso fazer todos hoje, porque a gente depois vai ter umas aulas de dúvidas ainda, tá? Então, eu acho que eu vou tentar mostrar para vocês os que vocês tiverem mais dificuldade, tá? Vocês querem que eu faça algum especificamente aqui? Destes ou eu posso escolher? Me digam qual que vocês acharam mais difícil, ou nem olharam ainda, mas qual que parece mais difícil. Indo do 11 até o 15, né? Alguém quer escolher algum? Calma aí, estou calmo. Né? Eu estou bem calmo. Alguém conseguiu fazer todos? Breno, número 14. Tá. Tá bom, vamos montar aqui. Lembrem assim, o mais importante para mim aqui não é nem a resposta final, tá? Mas é que você saiba montar ele em termos de
combinações, arranjos e permutações. Tá? Isso para mim é mais importante do que fazer a conta mesmo lá no final. Tá? Mas vamos lá. Participam de um congresso 15 professores de matemática e 15 professores de estatística. Tá? Então vamos lá para o quadro. Esse é o 14, né? Deixa eu ter certeza que eu estou aqui na posição certa. Então vamos escrever aqui 14. Então eu tenho 15 de matemática e eu tenho 15 de estatística. E a gente quer formar comissões de 8 professores, certo? Então, item A. De quantas maneiras eu posso criar comissões sem fazer nenhum tipo de restrição? Uma pergunta aqui, né? Essas comissões, a ordem importa dentro delas? Né, não parece importar. Se eu selecionei 2 caras da matemática, não me interessa a ordem que eu selecionei. O que importa é que eles saíram juntos. Né? Então, eu tenho aqui, simplesmente, quantos candidatos eu tenho para ocupar as vagas da comissão? Eu tenho 30 candidatos. E eu tenho quantas vagas? 8 vagas. Então, essa é a resposta do item A. Combinação de 30, 8 a 8. Simplesmente isso. Ok? Letra B. Com pelo menos um professor de matemática. Aqui tem 2 palavras mágicas aqui, né? Quais são essas palavras mágicas? Né? Aquela franquia que as pessoas conhecem, né? Pelo menos, tá bom? Então, se falou em pelo menos um, eu posso enxergar o complementar. O que seria o complementar de pelo menos um professor da matemática? Nenhum. Exatamente. Se o complementar é nenhum, eu posso pensar assim: o número de comissões com pelo menos um da matemática vai ser o total de comissões possíveis, esse é o total, menos as comissões que não tem ninguém da matemática. Então vamos pensar de quantas formas eu posso formar comissões sem ninguém da matemática. Quantas pessoas eu tenho na população que não são da matemática? 15. Quantas vagas eles teriam que ocupar, né, para não entrar ninguém da matemática? Todas as 8 vagas. Então, isso aqui está me dando total de comissões possíveis menos total de comissões sem ninguém da matemática. Certo? Isso aqui vai me dar, então, o número de comissões com pelo menos uma pessoa da matemática. Agora vamos olhar o item C. Com pelo menos 4 professores de matemática e pelo menos 2 de estatística. Tá? Então aqui tem algumas situações, né? Eu tenho que pensar. Aqui tem pelo menos 4, mas eu não vou enxergar o complementar porque eu não quero exatamente o complementar de 4 professores de matemática. É uma situação um pouquinho mais complexa. O que eu tenho aqui? Eu quero 4 de matemática, ou né, seria 4 de matemática e 4 de estatística, ou 5 de matemática e 3 de estatística, ou 6 de matemática e 2 de estatística. Pode ter 7 de matemática nessa situação aqui? Não pode ter 7 de matemática. Por quê? Porque se eu tiver 7 de matemática, vai faltar uma vaga para os estatísticos, que tem que ter 2. Então vamos pensar. Eu quero no mínimo 4 matemáticos e no mínimo 2 estatísticos. Né? Então eu tenho 3 situações para eu pensar.
A primeira situação que eu tenho para pensar é 4 professores da matemática. Quantos professores da matemática eu tenho? 15. Quantas vagas eu tenho reservada para eles nessa situação aí de 4 da matemática e 4 da estatística? Eu vou ter 4 vagas. Essa daqui são de quantas maneiras os matemáticos podem ocupar as 4 vagas destinadas para eles. Só que não é só isso, porque eu tenho que multiplicar pelas combinações que eu tenho das outras 4 vagas. As outras 4 vagas vão ser ocupadas por 4 estatísticos. Então, eu vou ter combinação de 15 candidatos estatísticos para ocupar 4 vagas. Essa é a primeira situação onde eu estou dizendo que são 4 da matemática e 4 da estatística. Mas não é só isso, porque eu tenho que pensar nos outros casos agora. Uma segunda situação que atende é eu ter 5 pessoas da matemática. Se eu tenho 5 pessoas da matemática, é como se eu pegasse as 15 da população e visse de quantas maneiras elas podem ocupar 5 vagas na comissão. Certo? E o que sobra para as 3 restantes? As 3 vagas restantes da comissão vão ser ocupadas, né, por estatísticos. Então, eu tenho 15 estatísticos para ocupar 3 vagas. Essa é uma segunda combinação que eu tenho, né, de mais de 4 matemáticos e mais de 2 estatísticos. Por fim, o terceiro caso que eu tenho é quando eu tenho 6 matemáticos na comissão. Então, eu tenho 15 matemáticos para ocupar 6 vagas, vezes as vagas que sobraram para os estatísticos. Sobraram 2 vagas para os estatísticos, eu tenho 15 estatísticos. Tá? Não posso fazer nada diferente desses 3 casos aqui, porque só esses 3 casos que atendem aquela restrição de no mínimo 4 da matemática e no mínimo 2 da estatística. Essa soma aqui é a resposta. É para multiplicar. Espera um pouquinho. Vamos ver ali o que foi perguntado. Só um pouquinho. Deixa eu enxergar aqui. Vamos multiplicar 15, 4 a 4 por 15, 4 a 4, ou somar e por quê? Então, vamos lá. Uma pergunta, né? Por que eu estou somando alguns casos e por que eu estou multiplicando outros casos? Tá? Vamos pensar o seguinte. Essa situação que eu tenho aqui, ó, certo? É uma situação que não tem nada a ver com essa situação aqui. Por quê? Porque as comissões que estão aqui são comissões em que eu tenho 4 matemáticos. Aqui são comissões em que eu tenho 5 matemáticos. São combinações distintas, certo? Eu não posso ter uma combinação com 4 matemáticos e com 5 matemáticos ao mesmo tempo. Elas são como se fossem disjuntas, por isso que eu estou somando as possibilidades aqui, certo? Mas agora vamos pensar numa possibilidade por si só. Vamos pegar essa última aqui, que acho que é a mais extrema, né? Se a pergunta fosse de quantas maneiras eu posso ter uma comissão exatamente com 6 matemáticos e exatamente com 2 estatísticos, certo? Eu poderia dividir isso em 2 etapas e vou usar o princípio multiplicativo. Tá? Então, eu vou fazer essa seleção em 2 etapas. A primeira etapa vai ser... só ver aqui, o Franklin saiu, né? Tá bom. Ele está com problema de conexão. Só voltando. Eu tenho 2 etapas. Eu vou sortear primeiro os matemáticos, de forma independente, e depois eu vou sortear os estatísticos. E o número de possibilidades que eu tenho de fazer essa minha tarefa vai ser o produto das 2. Tá? Isso é o princípio multiplicativo. Então, a primeira tarefa que eu tenho para fazer, a primeira etapa, é escolher os matemáticos. De quantas maneiras eu posso selecionar 6 matemáticos? A ordem não importa, combinação de 15, 6 a 6. Fechei essa etapa. Só que para cada combinação que eu tenho aqui, ó,
Imagina só, selecionei 6 matemáticos. Eu posso pegar 2 estatísticos. Eu posso pegar outros 2 estatísticos. Eu posso pegar outros 2 estatísticos para a mesma combinação que eu tenho de matemáticos. Então, é como se fosse para cada uma dessas combinações aqui, eu tenho que multiplicar por todas as combinações possíveis que eu tenho de estatísticos para compor a comissão com eles, certo? Então, por isso, aqui é o produto, aqui é o produto e aqui é o produto. Mas por que no final é a soma? Porque são 3 situações distintas. Uma situação com 4 matemáticos na amostra, uma com 5 e uma com 6. Eu não tenho como ter essas 3 ao mesmo tempo. Então é como se fosse praticamente uma união disjunta de possibilidades. O conjunto dessas possibilidades aqui, nenhuma delas bate com as que estão aqui dentro. São todas possibilidades distintas. As que estão aqui com as que estão aqui. Porque as daqui tem 5 matemáticos e 4... Desculpa, tem 4 estatísticos e 4 matemáticos. E as daqui tem 3 estatísticos e 5 matemáticos. Ok? Conseguiram acompanhar? Então tá. Mais alguma pergunta? Mais algum daqui que vocês gostariam de... Espera aí. Vamos ver uma pergunta que foi feita aqui. Deixa eu ver. Pode só mostrar a conta de novo? Tá, da letra C. Eu já mostro. Deixa eu só ver o que foi perguntado aqui. Eu não poderia fazer combinação de 15 4x4 mais combinação de 15 2x2 mais de 24 2x2, porque eu teria 24 professores restantes desses e 2 vagas restantes. Eu não consegui enxergar, Ian, o que você falou, tá? Não sei, eu não consegui enxergar, tá? Você pode tentar me mostrar no final da aula teu raciocínio, mas a princípio assim eu não consegui enxergar. Dá a mesma coisa? Se deu a mesma coisa, pode ser algum raciocínio semelhante, tá? Mas que tem muita coisa em combinação que dá para fazer de mais de uma forma, né? Mas eu não entendi agora olhando aqui, tá? Não quer dizer que está errado. A gente pode conversar depois. Tá. Ah, tá, você não fez a conta. Tudo bem. Faz a conta. Se tiver errado, com certeza o raciocínio está errado, tá? Mas eu não sei. Eu não entendi o teu raciocínio. Mas depois a gente conversa. Deixa eu ver o que foi perguntado aqui. Questão 15, e o Breno falou a conta de novo da letra C. Então, deixa eu rapidamente aqui mostrar a conta da letra C. A conta da letra C ficou assim, tá? Então, só para a gente lembrar, né, esse é o caso. 4 da matemática e 2 da estatística, 5 da matemática, 6 da matemática. Ok? Bom, vamos ver rapidamente o 15. O que é o 15? Ah, essa é interessante, né? De quantas maneiras posso dispor N pessoas numa roda? Isso aqui é um exemplo que muita gente erra, né? Porque é o caso em que você tem N pessoas e se fosse simplesmente assim, eu tenho N cadeiras, de quantas maneiras essas pessoas podem sentar nas cadeiras, certo? Seria N fatorial, que é o número de permutações que a gente está acostumado. Mas quando você tem uma roda, tem uma diferençazinha, tá? A resposta assim imediata e fácil para essa questão é simplesmente n-1 fatorial, tá? Agora, por que isso? Eu vou tentar mostrar para vocês com o caso igual a 3, tá? Então, vamos fazer o seguinte, para vocês enxergarem, eu vou assumir aqui, tá? Que n é igual a 3, e eu vou chamar eles de A, B e C. Tá legal? Então vamos pensar aqui. De quantas maneiras eu posso permutar A, B e C? A gente já sabe, a gente já aprendeu
que o número de permutações envolvendo o A, B e C, né? Então, aqui, as permutações, elas são 3 fatorial, que são 6 formas possíveis que eu tenho de permutar esses caras aqui. Então, se fossem 3 cadeiras, uma do lado da outra, eu iria simplesmente dizer que eu tenho 6 possibilidades deles sentarem nas cadeiras. Tá legal? Mas vamos enxergar isso de uma outra maneira. Vamos enxergar agora que as cadeiras estão assim. Assim, assim e assim. Imagina que isso aqui é um círculo, tá legal? Como só são 3 pessoas, vai virar um triângulo. Tá? Mas não continua valendo do mesmo jeito. E você aloca as pessoas aqui. Você coloca o A, o B e o C. Um de frente para o outro, certo? É como se você dissesse assim, quem é que está à esquerda do B? Se ele fosse uma pessoa olhando para os colegas, né? À esquerda dele estaria o B e à direita dele estaria o C. Ok? Quem é que está como vizinho do B? Né? O A e o C. E quem é vizinho do C? O A e o B. Isso aqui seria uma possível, uma dessas 6 permutações aqui é essa, certo? Mas agora imagina que você pede para eles trocarem de lugar, simplesmente pulando uma cadeira para o lado. Então, vamos tentar botar aqui. Eu falo agora para eles trocarem a posição. Todo mundo pula uma para a esquerda. O que ia acontecer? O A, que estava aqui, ia pular para a esquerda e sentar no lugar do B. Então, ia ficar o A aqui. O B ia pular para a cadeira do C. E o C ia pular para a cadeira do A. Desculpa. Ok? O que acontece? Quando você olha para as permutações de A, B e C, isso é uma das permutações, certo? Essa é uma das permutações. Esse seria o ABC e esse seria o CAB, se fosse pensar em permutações tradicionais. Mas quando você está numa roda, isso aqui, essa configuração e essa configuração são a mesma configuração. Por quê? Percebam que o A continua sentado em relação à roda no mesmo lugar, porque ele está à esquerda dele com o B, né? E à direita dele o C, exatamente como ele estava aqui. É como se apenas eu tivesse girado a câmera, mas eles continuam com as mesmas posições relativas, certo? Outra coisa, se eu inverter de novo, se eu chegar para eles aqui e mandar trocar de lugar de novo, do mesmo jeito, agora o A vai novamente se mover para o lado esquerdo. Então, eu vou ter o A aqui, o B pulou para cá e o C pulou para cá. O que acontece? Essa combinação aqui, essa permutação que eu fiz, em termos de permutações simples, é uma permutação diferente, porque essa aqui é o CAB, esse aqui é o BCA, certo? Mas em termos de uma roda, continua a mesma configuração. O A sendo vizinho do B na esquerda e vizinho do C na direita. Ou seja, eles continuam iguais, eu só girei a câmera. Essas 3 combinações aqui, ó, são a mesma combinação na roda. Certo? Então, o que acontece? De quantas maneiras eu posso girar uma roda com 3 elementos? De quantas maneiras eu posso girar a roda? 3 formas, né? Então, essas 3 formas, que são o número de maneiras que eu posso girar, não podem ser contadas. Tá legal? É como se eu estivesse contando a mais o número de vezes que eu rodei. Tá legal? Então, se eu tenho N elementos na minha roda, eu posso girar ela N vezes, né? Todo mundo N vezes para a esquerda, que eu vou continuar com a mesma roda. Então, naquela ideia da permutação, né? A permutação nada mais é do que o N vezes o N menos 1, vezes o N menos 2,
assim por diante, até o 1, certo? Só que esse n aqui, ó, tá aqui, não sei por que eu fiz com o mouse e não com o dedo, ficou horrível. Esse n que está aqui é justamente o número de possibilidades que eu não tenho mais. Essas possibilidades vão representar a mesma que eu tinha antes. Então, é como se eu tivesse uma permutação, certo? Só que eu tenho N casos que eu tenho que desconsiderar. Porque eu estou contando eles duas vezes, mais de uma vez. Então, é como se eu fizesse essa conta aqui. Ó. E isso vai dar N menos 1 fatorial. No nosso caso aqui, de cima, né? Que eu mostrei para vocês, era um caso em que eu tinha 6, só que para cada uma dessas 6 aqui, eu estou mostrando para vocês que eu tenho 3 repetidas aqui, ó, certo? Então, qualquer permutação que eu pegue, eu posso repetir ela 3 vezes, tá? Numa roda. Então, eu tenho que dividir esses 6 aqui, tá? Por 3. E vai dar 2. Então, nesse exemplo aqui, com n igual a 3, eu só tenho 2 possibilidades de colocar eles numa roda. Tá? O restante é tudo repetição. Entenderam o raciocínio? Esse é uma bem não intuitiva, assim, né? Boa de ganhar dinheiro em aposta. Né? É esse daqui, tá? Bom, espero que todo mundo tenha entendido. Fizemos esses, faltou esse daqui, que é muito parecido. Eu vou fazer mais um só, e depois a gente pode tirar a dúvida. A gente pode falar da ideia de variável aleatória, tá? Só porque aí vocês tiram dúvidas em outras aulas, tá? Vocês querem algum específico ou eu posso escolher? 11, letra C. Tá. A 11, letra C tem a maneira que você tira do bolso e tem a maneira que você faz a conta inteira, tá? Mas eu vou mostrar dos dois jeitos. Então, vamos lá. 11. Vamos pegar os dados do problema. Eu tenho as letras A, B, C, D e F, né? E eu quero saber de quantas maneiras eu posso permutar colocando a letra A antes da letra B. Tá legal? Então, deixa eu só anotar aqui, né? Eu tenho A, B, até F. De quantas maneiras eu posso permutar essas letras aqui se fosse livremente, né? Se não tivesse nenhuma restrição. De quantas maneiras eu posso permutar? É 6 fatorial, certo? De quantas maneiras eu posso permutar essas letras. Mas agora eu estou num caso aqui que seria em que a letra A vem antes da letra B. Vamos pensar. 6 fatorial, né? Ah, ok. Alguém perguntou. O A tem que vir imediatamente antes? Não, não está dito isso ali. Está apenas perguntando o A antes da letra B. Tá? Então, ele quer uma situação em que você tem assim, né? Tem 6 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você pode pensar assim, ele quer o A antes do B ou o B antes do A? A antes do B. Você pode ter essa situação aqui, o B aqui, e o A ocupando uma dessas vagas aqui. Eu vou mostrar 2 raciocínios, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu tenho também uma situação em que o B está aqui, certo? E eu posso fazer isso 5 vezes, né? 1, 2, vamos colocar aqui. Então, vai ser o B aqui, o B aqui e o B aqui. Tá? Adianta eu colocar o B aqui, uma situação com o B aqui? Não. Porque se o B cair aqui, nessa primeira posição,
é impossível o A aparecer antes dele. Então, não existe possibilidade do A aparecer antes do B se o B estiver aqui. Então, eu tenho que somar, eu vou fazer a soma de todas as situações onde o B está aqui e o A está à esquerda, mais quantas situações eu tenho que o B está aqui e o A está à esquerda, mais e assim por diante. Certo? Então, como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui, eu vou botar um igual aqui, tá? Mas não é bem igual, tá? É um abuso de notação que eu estou fazendo aqui, só para dizer que eu vou contar as possibilidades de cada um, tá? Mais esse aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro caso, aqui. De quantas maneiras eu posso colocar o B aqui e o A à esquerda? Vamos pensar. Aqui na esquerda, o A pode estar em qualquer lugar, certo? E as outras letras podem estar em qualquer lugar também. Então, eu tenho aqui simplesmente de quantas maneiras eu posso permutar as 5 letras restantes nessas 4 vagas aqui. Isso aqui é simplesmente 5 fatorial. Ok? Todo mundo entendeu? Eu tenho 5 fatorial aqui. Bom, agora vamos pensar o segundo caso. Aliás, inclusive, para enxergar melhor, eu posso enxergar isso aqui assim. Quantas opções o A tem aqui? Quantas opções o A tem para ficar aqui? Tem 5 opções, certo? Ok? O A tem 5 opções, é como se eu fizesse assim, ó, se eu fosse fazer sequencialmente. O A tem 5 opções e as 4 letras restantes podem simplesmente serem permutadas. Então, é simplesmente 5 vezes 4 fatorial. Só que 5 vezes 4 fatorial é 5 fatorial. São raciocínios aqui equivalentes. Tá legal? Vamos olhar agora o segundo caso. Aqui. Quantas posições o A pode ocupar aqui? O A pode ficar aqui? Não. O A não pode ficar aqui. O A tem que ficar na esquerda. Então, o A, agora, ele tem 4 possibilidades, só que para cada possibilidade que eu coloque o A aqui, vamos imaginar que eu coloquei o A aqui, certo? Se eu coloquei o A aqui, ainda vão sobrar 1, 2, 3, 4 casas aqui que eu posso permutar as 4 letras restantes. Então, eu ainda continuo multiplicando para cada escolha do A 4 fatorial permutações das 4 letras restantes. Lembrando, o B está fixo e o A está à esquerda. Então, eu permuto as outras 4, fixando a posição do A e do B. Entenderam aqui o que eu fiz? Olha essa daqui. Nesse caso aqui, o A não pode mais ficar aqui na direita. O A tem apenas 3 possibilidades. Então, agora, nesse caso aqui, eu tenho 3 possibilidades para o A e as 4 vagas restantes estão livres para serem permutadas pelas 4 letras restantes. E por fim não, tem mais 2 ainda, né? Quando o B está aqui, o A só tem 2 possibilidades, ou ele está aqui ou ele está aqui. Então, é como se eu tivesse 2 possibilidades para o A, e para cada possibilidade do A, eu ainda tenho 4 fatorial permutações das outras letras que sobraram além do B. Por fim, aqui, de quantas maneiras eu posso colocar o A antes? Apenas uma, certo? Então, aqui vai ser uma só que sobrou, mas essa opção que sobrou, né, que nada mais é do que colocar o A aqui, está fixo, né? Ainda assim, eu posso permutar as 4 letras restantes. De quantas maneiras eu posso permutar as 4 letras restantes? Mais uma vez, 4 fatorial. Então, a resposta aqui é o somatório dessas todas. Você precisa somar. Então, vai ser essa daqui, mais essa daqui, mais essa daqui, mais essa daqui e mais essa daqui. Certo? Deixa eu olhar aqui.
É 360. Ok? E agora eu vou mostrar para vocês o jeito fácil de fazer isso aqui. Tá? Esse é o jeito, vamos dizer assim, que esperaria-se que você fizesse. É esse que eu fiz aqui. Tá? Deixa eu dar uma reduzida aqui para todo mundo enxergar o que foi feito. Ok? Agora, qual é o jeito fácil? De quantas maneiras eu posso permutar essas letras aqui? 6 fatorial, certo? Em quantas delas o A vai estar antes do B e... Aliás, deixa eu perguntar diferente, né? Vocês concordam que o A vai estar ou antes do B ou depois do B? Sempre. Ou ele vai estar antes, ou ele vai estar depois. Vocês concordam comigo que o número de possibilidades em que o A vai estar antes tem que ser igual ao número de possibilidades em que o A vai estar depois? É a mesma quantidade. Se eu somar o número de vezes que o A vem antes do B com o número de vezes que o B vem antes do A, tem que dar 6 fatorial. Certo? Tem que dar. É o total. Então, a resposta para essa questão é simplesmente 6 fatorial sobre 2. Okay? A maneira mais fácil de fazer é essa, 6 fatorial sobre 2. Tá? Se me respondesse assim, eu aceitaria, sem nenhum problema. Tá? Mas o raciocínio que os livros esperam que você tenha é esse aqui que eu fiz aqui. Tá? Mas é aquilo, é uma maneira de contar. Esse é um atalho que dá para se fazer bem fácil. Tá legal? Por isso que a análise combinatória, às vezes, tem mais de uma forma de se fazer. Tá? Esse é um jeito bem esperto de se fazer. Ok até aqui? Acho que com isso aí, sério, a análise combinatória é infinito. Tá? Eu acho que com essas técnicas principais que a gente está vendo aqui, né, de enumerar, colocar os tracinhos para enxergar, ver como combinação, fazer esse raciocínio aqui, ó, esse raciocínio aqui, ó, esse raciocínio é muito importante, certo? O raciocínio do complementar, tá legal? Esse tipo de coisa já é, se você entendeu isso, é o suficiente para trabalhar com probabilidade, tá? A gente não precisa revisar tanto de análise combinatória. Então, eu fico satisfeito se vocês entenderem esses que eu coloquei aí, mais um ou outro que eu coloque na lista. Dúvidas? Posso ir adiante? Depois, se vocês tiverem de algum outro exemplo, a gente faz um outro dia. Tá legal? Podemos avançar? Esse quadro aqui eu vou salvar e mandar para vocês depois. Ele está mais bonitinho hoje do que o da aula passada. O da aula passada tá tosco. Tá? Eu estou com vergonha de mandar para vocês. Tá? Eu vou mandar, mas eu estou com vergonha. Então, esse daqui eu vou ficar com um pouquinho menos de vergonha, então vou mandar sem medo. Tá bom? Bom, então aqui foi. Deixa eu tirar ele aqui. E vamos colocar aqui. A gente vai entrar agora, tá, num conceito que eu diria que é dos mais assim difíceis de se entender em probabilidade. Eu falo isso por minha experiência em probabilidade 1. Tá? Eu tive muita dificuldade de entender o que é uma variável aleatória. Tá? O que é uma variável aleatória? Sempre que me perguntavam assim, o que é uma variável aleatória? Eu não conseguia responder essa pergunta sem falar a palavra variável e aleatória. Do tipo assim, o que é uma variável aleatória? É uma variável que ela é aleatória? Não pode responder assim, né? E é uma pergunta que a gente tem tentado, pelo menos aqui na ENSE, né, garantir que ninguém se forme sem saber responder, tá? Lembra aquela ideia que eu disse para vocês, assim, de em uma palavra me responda isso? Guardem essas dicas, tá? Então, por exemplo, o que é um evento? Em uma palavra, o que é um evento? Lembram que eu falei para vocês? Em uma palavra, o que é um evento? Me respondam. Um subconjunto.
Subconjunto. Essa é a resposta que vocês têm que ter na mente. Quando você lembra que evento é um subconjunto, você enxerga ele como sendo não apenas os eventos elementares. Você enxerga que o vazio é um evento. Você enxerga que o espaço amostral ômega é um evento, né? Porque o espaço amostral é um subconjunto do espaço amostral. Todo conjunto é um subconjunto de si mesmo, né? O vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Então, quando você enxerga evento como subconjunto, abre a mente para você lembrar outras propriedades dos eventos. Tá? Agora está na hora da gente aprender uma segunda definição que eu vou sempre perguntar para vocês em apenas uma palavra, certo? Então, assim, quem já fez probabilidade 1, ou quem já estudou, ou quem tem alguma noção, pode tentar responder agora. Quem nunca estudou, eu vou dar a resposta. Mas alguém conseguiria me dizer, quem já tem uma noção do que é uma variável aleatória, em uma palavra só, o que é uma variável aleatória? Alguém se arriscaria a chutar? Das pessoas que já têm alguma noção do que é uma variável aleatória, alguma vez na vida viram isso. Alguém arriscaria chutar uma palavra para definir variável aleatória? Não? Então eu vou dizer para vocês. Não é uma característica. Não. É outra coisa. Uma variável aleatória é uma função. É isso. Certo? Se alguém perguntar para vocês o que é uma variável aleatória, responda rápido. O que tem que vir na mente? Função. Assim como vem subconjunto para evento, tem que vir função para variável aleatória. Com isso em mente, vai ajudar vocês a entender muita coisa. Tá? E, infelizmente, ninguém me falou desse jeito quando eu estava estudando probabilidade. E eu aprendi isso depois. Eu sabia trabalhar com variável aleatória, fui aprovado em probabilidade 1, probabilidade 2, e eu me embananava para responder quando me perguntavam isso e não sabia por quê que eu não sabia responder. Justamente porque não era claro para mim, certo? Pode acontecer, eu não espero que aconteça com vocês, de vocês passarem nas disciplinas de probabilidade sem saber isso, tá? Mas ajuda muito se você souber isso, tá? Para a vida e para as outras disciplinas também. Então, eu vou colocar aqui basicamente o que é variável aleatória. Vai ter sempre uma definição assim informal e uma definição mais formal, tá? Essa daqui é a definição mais geral de variável aleatória, mas que não é a definição formal, tá? Mas já serve para vocês responderem qualquer pessoa que perguntar para vocês. Então vamos imaginar, seja um espaço de probabilidade. Por que eu tenho que sempre ter um espaço de probabilidade? Porque eu estou no mundo das coisas aleatórias, certo? No mundo das coisas aleatórias tem que existir algum fenômeno aleatório. O fenômeno aleatório é meu experimento, certo? Meu experimento pode ser a vida acontecendo, pode ser simplesmente jogar uma moeda. O que importa é que tem que ter alguma aleatoriedade envolvida. Esse meu espaço probabilístico, né, diz para mim tudo o que eu preciso saber sobre esse ambiente aleatório que eu estou encarando. O que eu tenho primeiro? Espaço amostral. Tudo o que pode acontecer, eu tenho que saber. As coisas são aleatórias, mas eu tenho que saber os resultados possíveis. Eu tenho que saber uma álgebra, uma sigma álgebra de eventos. O que é esse troço? Não se assuste. A sigma álgebra é apenas a coleção de todos os eventos que alguém poderia estar interessado em calcular uma probabilidade. Certo? Não basta apenas o espaço amostral. Eu tenho que pensar nas combinações envolvendo o espaço amostral. Lembre, todo subconjunto de ômega é um evento, certo? Então, esse A aqui, dentro dele, estão todos os subconjuntos que alguém poderia imaginar desse ômega aqui, eles estão aqui dentro, certo? E o que é o P? É uma função que me retorna valores no intervalo 0, 1, que me dá para cada elemento, para cada evento que eu estivesse interessado em calcular uma probabilidade, ela vai me retornar um número entre 0 e 1. Isso, basicamente, é o espaço probabilístico. Então, foi só uma revisão que eu fiz agora para a gente imaginar que estamos nesse ambiente probabilístico de experimentos, certo? Agora, imagina o seguinte, aconteceu. O que é aconteceu? O meu experimento rodou. Legal? O meu experimento rodou e eu vou pegar o resultado do meu experimento. O que é o resultado do meu experimento? É o ômegazinho, né? O ômega maiúsculo é o conjunto dos resultados possíveis. O que é o ômegazinho?
os resultados efetivamente que podem acontecer. São os elementos dentro de ômega. Eu vou pegar para cada resultado possível do meu ômega, eu vou aplicar uma função que vai me retornar um número real. Tá? Então vamos imaginar, definindo. A função x vai ser uma função definida no conjunto ômega, então ela tem como argumento de entrada um ômega. Você me dá um ômega que eu te retorno um número real, certo? Vou dar exemplos disso para ficar mais claro. Tá? Mas é basicamente uma função definida em ômega com valores nos reais. Isso é chamado uma variável aleatória real. Tá? Vocês vão ver em probabilidade 2 que existe variável aleatória complexa. Tá? Mas é só para estudar um aspecto bem peculiar lá, bem específico, né, que é o teorema central do limite. Para demonstrar ele, vai precisar de variável aleatória complexa. Mas tirando isso, você não vai mais ver em lugar nenhum na graduação variável aleatória complexa. É sempre real. Tá? Então, essa definição aqui vai valer para todo mundo. Vamos tentar enxergar isso daqui num exemplo. Tá? Vamos enxergar nosso espaço probabilístico. Tá legal? Experimento. Né? Jogar um dado, só que agora para variar um pouquinho, vamos assumir que meu dado é um dado que tem as faces com cores. Tá? Amarelo, azul, verde, vermelho, preto e branco. Tá bom? São as faces do meu dado. E vou jogar o dado e observar a face resultante. Quem é ômega? Ômega é o conjunto, né, dos resultados possíveis. Quais são os resultados possíveis? Amarelo, azul, verde, vermelho, preto e branco. São os resultados possíveis. Tá legal? Quem é minha sigma álgebra? Tá? Quais são os eventos que alguém poderia estar interessado em calcular probabilidades? Eu vou chamar aqui do conjunto das partes de ômega. Né? Só para a gente relembrar, né, um detalhezinho aqui. Deixa eu fazer uma linha aqui. Naquele exemplo ali, a minha sigma álgebra vai ter o vazio, certo? Ela vai ter o amarelo, ela vai ter o amarelo complementar. O que é amarelo complementar? É sair uma face que não é amarela. O que significa uma face que não é amarela? São todas as outras menos o amarelo, né? Mas agora não vou botar essa aqui porque essa é muito grande. Vou botar outras aqui, tá? Mas vou facilitar a minha vida aqui para não ter que enumerar todas, porque são 2 elevado a 6 possibilidades. É muita coisa para eu enumerar aqui nesse quadrinho pequeno. Então eu vou colocar uns 3 pontinhos aqui, mas qual a diferença entre a sigma, a álgebra e o ômega? Eu vou explicar, tá? Já que você perguntou isso, é importante eu explicar aqui. Ômega, resultados possíveis do meu experimento. Esse meu experimento só tem 6 resultados possíveis. Ok? Mas eu posso calcular probabilidades associadas a esses 6 resultados possíveis, mas eu posso calcular outras probabilidades, não só essas 6. Então, por exemplo, posso calcular essa probabilidade aqui, ó, probabilidade de sair amarelo união com azul. Posso calcular a probabilidade disso aqui? Posso, certo? Esses eventos são disjuntos? São disjuntos, porque não tem como sair amarelo e azul ao mesmo tempo. Mas então, qual seria essa probabilidade aqui, né? A união B vai ficar P de A mais P de B menos a probabilidade da interseção, que é vazia, certo? Mas eu posso calcular a probabilidade dessa união aqui, certo? Então, isso aqui é um evento possível. Porque isso daqui, ó, amarelo e azul, nada mais é do que esse conjunto aqui, ó. Amarelo, azul. Isso é um subconjunto de ômega. Concorda que isso aqui, amarelo e azul, é um subconjunto de ômega? Então eu posso pensar em todos os subconjuntos possíveis. Inclusive, você poderia perguntar para mim assim, professor, qual é a probabilidade nesse dado aí de sair alguma dessas 6 cores que estão listadas?
qual é a probabilidade de sair alguma delas? Eu vou dizer, pô, é óbvio que vai sair alguma delas. Tem que sair alguma delas. O que você está me perguntando é o quê? Qual é a probabilidade de acontecer ou amarelo, ou azul, ou verde, ou vermelho, ou preto, ou branco? Mas isso é a mesma coisa que você querer calcular a probabilidade de ômega. E ômega é o evento certo, certo? Então isso aqui tem probabilidade 1. Não interessa, eu tenho que saber calcular a probabilidade do evento certo. Então ele tem que estar ali dentro, certo? A gente comentou também que na sigma álgebra, sempre que você coloca um evento, tem que estar o complementar. Espera só um pouquinho. Tem que estar o complementar dele dentro. Então quem é o complementar de ômega? O complementar de ômega é o vazio, certo? Por que o vazio está aqui dentro? Alguém poderia perguntar assim para você, ó. Qual é a probabilidade de sair amarelo e azul ao mesmo tempo? Quanto vale essa probabilidade aqui? Ah, ok, tá bom. Bom, depois você acompanha então no YouTube se você não está conseguindo, tá? Sei que essas coisas são complicadas, desculpe. Não é culpa sua. Quem tá acompanhando, me diga, quem é a interseção... Tá bom. Quem é a interseção de amarelo com azul? A probabilidade é zero, mas a interseção desses caras aqui é o vazio, certo? E um dos axiomas da probabilidade fala que a probabilidade do vazio é zero. Então, essa interseção aqui é exatamente o vazio. Então, ele tem que estar na sigma álgebra. Está lá ele, na sigma álgebra. Certo? Então, você tem que pensar em todas as possibilidades. Você vai colocar todas as possibilidades aqui e o número de elementos aqui dentro, certo? Deixa eu colocar aqui. O número de elementos aqui dentro, deixa eu botar num cantinho aqui, peraí. O número de elementos da minha sigma álgebra, nesse caso aqui, vai ser 2 elevado a 6. Certo? 2 elevado a n, é bem grande. Ok? Então vamos lá. Tenho a minha sigma álgebra, conjunto das partes. Vamos pensar num evento possível. Tá? Esse evento B aqui, ó, a cor começa com a letra A. Qual é a cor quais são os resultados possíveis que estão associados com a cor começa com a letra A? Amarelo e azul. Amarelo e azul está na sigma álgebra, certo? Vocês podem ver lá que ele está na sigma álgebra. Eu coloquei ele aqui, né? Ó, amarelo e azul está na sigma álgebra, certo? Então isso aqui é um evento possível, está na sigma álgebra. Eu vou falar dele logo mais para frente, tá? O que seria uma variável aleatória? Tá? Eu posso definir quantas variáveis aleatórias eu quiser em cima do mesmo espaço probabilístico. Tá? Eu vou dar um primeiro exemplo de uma variável aleatória definida nesse espaço probabilístico. A minha variável aleatória vai ser x de ômega é igual a 1 se ômega começa com a letra A, menos 1 se ômega começa com a letra V e 0 caso contrário. Então vejam o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando uma função que tem como entrada ômega, você me dá o ômega e eu te devolvo o valor da variável aleatória. Então, por exemplo, peguei meu dado e joguei ele. Saiu branco. Quanto vale x de ômega? Eu peguei meu dado e joguei ele, saiu branco. A variável aleatória x vale 0. Se eu pegar o meu dado e jogar e sair verde, a minha variável aleatória assume um valor menos 1. Entenderam? Então, a variável aleatória é uma função do que saiu no ômega. Entenderam? E isso é variável aleatória. Então, existe o espaço probabilístico e existe a função definida nele. Então, ela está definida em ômega e ela tem que retornar para você um número real.
Esse número tem que ser positivo? Não. Tem que ser entre 0 e 1? Não. Ele só tem que pertencer aos reais. Certo? Só isso. Essa função não retorna probabilidades. Ela retorna números reais. Só isso. Isso é uma variável aleatória. Ok? Então, se alguém perguntar para você, você já tem a intuição da variável aleatória, do que ela representa. Tá? Agora, vamos lá. Como que você calcularia coisas desse tipo aqui? Ó? Qual é o valor dessas duas probabilidades aqui? Ó? Probabilidade de x de ômega igual a zero. Vamos voltar para cá. Qual é a probabilidade dessa variável aqui assumir o valor zero? Certo? Você tem que pensar, para ela assumir o valor zero, qual é a conta que você ia ter que fazer? Então, vamos... Não, peraí. Tem alguma coisa que... Será que eu já, de novo, hoje consegui me superar? Deixa eu ver se eu mudei o tamanho. Já avacalhei aqui, tá? Vai ficar um pouquinho maior esse exemplo aqui, mas agora eu vou corrigir, tá? Vou deixar no tamanho certo. Espera só um pouquinho. Cadê aqui? Deixa eu colocar aqui. Vamos dar 100%. Prometo voltar ao tamanho normal agora, tá? Então, já mudei o tamanho de novo. Vamos arrumar. Isso avacalha o quadro, tá? Mas tá bom. Então, vamos lá. Estou na variável aleatória e é ainda no exemplo 1, né? Então, é no exemplo 1 da variável aleatória, tá? Eu quero probabilidade de x de ômega igual a zero. Como que eu calculo essa probabilidade aqui? Tá? A gente tem que pensar o seguinte. X de ômega igual a zero é a mesma coisa que eu calcular a probabilidade de todos os resultados do espaço amostral que fazem com que o meu x de ômega assuma o valor zero. Então, eu vou colocar uma notação aqui, que vocês não viram ainda, mas que vocês vão acabar usando. Vou botar aqui embaixo, tá? Vou usar só nessa parte inicial, depois não vai precisar mais, tá? Essa probabilidade é equivalente a calcular a probabilidade disso aqui, ó, do conjunto de ômegas pertencentes ao espaço amostral, tal que x de ômega é igual a zero. Então, deixa eu colocar mais para cá. É importante que vocês entendam essa linha que eu estou colocando aqui. Vamos lá. A probabilidade do x assumir o valor zero, ok? Vamos lembrar lá, né? O x é uma variável aleatória, uma função de ômega, que assume esses três valores aqui. Quando que ele vai assumir o valor zero? Quando que ele assume o valor zero? Quando o ômega é o quê? Quando o ômega não começa nem com A, nem com V. Então, o ômega tem que começar com que letras? P e B, né? Tem que ser preto ou branco. Se você jogar o dado e sair preto, x vai ser zero. Se você jogar o dado e sair branco, x vai ser zero. Se você jogar o dado e sair vermelho, verde, azul, amarelo, o x não vai ser zero. Ok? Então, aqui, esse evento aqui está apenas me dizendo que os ômegas do espaço amostral que fazem com que o x seja zero são quais ômegas? São exatamente... Peraí, é exatamente esse conjunto aqui, ó, branco e preto. Certo? Todo mundo entendeu isso aqui? O conjunto dos ômegas que satisfaz isso é o branco e o preto. Só que ou o branco pode ser ou o branco e pode ser ou o preto. Enxergaram isso? Não é interseção. Vocês estão me ouvindo? Agora deu um silêncio aí, fiquei preocupado.
Tá, então vamos. Então, o que acontece? A probabilidade desse conjunto aqui acontecer é exatamente a probabilidade de sair branco ou preto. Ok? E a gente sabe que não tem interseção, porque não pode sair branco e preto ao mesmo tempo, certo? Então, isso daqui vai ser probabilidade de sair branco mais probabilidade de sair preto. Qual é a probabilidade de sair branco? 1/6. Qual é a probabilidade de sair preto? 1/6. Logo, a probabilidade aqui é 1/3. Ok? Eu acabei de calcular uma probabilidade envolvendo uma variável aleatória, aqui no começo, eu estava aqui, enxergando ela como função lá dos ômegas. Não se preocupem, tá? Não vai ser sempre assim. Só no começo, depois vai ficar mais fácil. Tá legal? Mas a resposta, então, aqui a essa pergunta é 1/3. Eu quero que vocês façam essa daqui para mim depois. Tá? Façam essa daqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem várias coisas aqui que eu poderia falar. Tem vários exemplos, eu vou deixar. Mas eu vou colocar aqui, ó. Vamos encerrar a aula de hoje com essa pergunta aqui. Tá? Com o que vocês viram até o momento, que foi quase nada de variável aleatória, foi só intuição. Na aula de amanhã que a gente vai ver direitinho variável aleatória. Tá? Com base no que a gente viu até agora, essa variável aqui, ó, x de ômega, é variável aleatória ou não? Bernardo falou que sim. Mais alguém? Se arrisca? Davi falou que sim. Vamos lá, tem mais gente na turma. Eu espero mais opiniões. Se tiver na dúvida, pode falar, não sei. Tá? Ok. Mais uma opinião e eu vou. Tá bom. Então acho que já deu tempo de vocês pensarem, né? Esse é meu espaço probabilístico. Joguei uma moeda e olhei a face resultante. Tá? Vamos lá. Alguém perguntou aqui, né? Uma coisa é o espaço probabilístico. Outra coisa é a variável aleatória. O espaço probabilístico está bonitinho aqui. Ó. Eu defini quem é ômega. O ômega é cara e coroa. Teve gente que já pescou a ideia aí, tá? O ômega é cara e coroa. A álgebra é o conjunto de subconjuntos, a coleção de subconjuntos daqui. Quais são os subconjuntos que eu tenho aqui? Vazio, cara, coroa e cara ou coroa, que é o ômega. Só tenho esses eventos aqui que eu posso calcular a probabilidade na sigma álgebra desse experimento aqui. Tá? Tem as probabilidades também, meio para o cara e meio para o coroa. Com essas três informações aqui eu calculo qualquer coisa. Tá? Agora vamos lá. Função de uma função aqui, né? Vamos olhar lá no começo de novo, vamos olhar para cá. O único requisito que a gente tem para ser uma variável aleatória é esse aqui, ó. É uma função definida em ômega, certo? Que me retorna valores nos reais, certo? Então vamos olhar para lá. Ela está definida em ômega? Tá. Você dá o ômega e ela te retorna alguma coisa. Então ela é uma função definida em ômega. Mas ela está te retornando nos reais? Ela está te retornando o quê? Se deu cara, quanto que vale x de cara? Quanto que vale o x quando o ômega é cara? Vale c. E quando ômega é coroa, ela vale k. C e k pertencem aos reais ou pertence ao alfabeto isso aqui? Isso aqui pertence ao conjunto de letras do alfabeto. Isso aqui não pertence ao conjunto dos reais. Isso aqui não é uma variável aleatória. Tá? E a explicação de por que não é
é só porque ela não retorna valores reais. Ela tem que retornar valores reais. Entenderam? Um espaço amostral tem o que você quiser aqui dentro. Laranja, fruta, números, objetos, o que você quiser. Você pode calcular a probabilidade de um deles acontecer? Pode, ninguém disse que não pode. Mas a variável aleatória só pode receber números reais. Certo? Então, o que eu estou resumindo aqui é que você pode, né, vamos fazer um tracinho aqui, né, em resumo, né? Pode existir isso daqui, ó, probabilidade de sair laranja? Pode, ok? Não tem nenhum problema, está associado a um espaço probabilístico. Mas se eu definir uma variável aleatória, qual é a probabilidade de x de ômega ser laranja? Ok? Aqui dá ruim. Porque o meu x de ômega só vai ser uma variável aleatória se ele assumir valores reais. Ok? Todo mundo entendeu? Tá? Então, assim, por favor, continuem calculando a probabilidade da moeda da cara, da moeda da coroa, não tem nenhum problema. Mas se você quer criar uma variável aleatória em cima, vai ter que ser algo do tipo assim: x é 1 se for cara e 0 se for coroa. X é 30 se for cara, menos 30 se for coroa. Mas jamais letras, apenas números reais. Certo? Bom, diga, Bernardo, pode falar. Doutor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Doutor? Eu queria falar uma variável aleatória ser uma característica, tipo, sei lá, a cor da camisa, não posso então? Não, não, a gente não fala isso, tá? A gente não usa essa expressão. Não é uma característica, ela é simplesmente uma função. Tá? Não tem outra forma de definir uma variável aleatória que não seja usar a palavra função. Tá? Foi isso que você perguntou? Tá. Alguém tem mais alguma pergunta sobre a aula? Que aí eu paro de gravar e depois eu deixo o restante do tempo para tirar alguma dúvida. Tá? Então tá bom. Então eu vou parar de gravar. Tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui a minha tela. E vou parar de gravar. E vou responder as perguntas que sobrarem aqui pelo chat e pela voz, tá bom?